Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje com Denis Rosenfeld, nosso programa especial. Durante os anos 90 e 2000, você foi, como intelectual, debateu questões polêmicas da vida pública brasileira, por isso que no início você dizia, né, da importância da inserção prática, né? Você posicionou sobre temas como neoliberalismo, pena de morte, globalização, defensor das liberdades individuais, ou seja, você assume a postura, eu sou um liberal nesse sentido, no momento em que isso não era muito simpático e, enfim, bem antipático. Bem antipático, enfim. E até você mesmo diz que se a pessoa quer fumar, fuma, não há problema nenhum, o Estado tem os seus limites, está certo? Exatamente. Então, a literatura pode nos ajudar a contar isso, né? As liberdades individuais. Nós fizemos um programa com a sua participação, que foi com o livro Guerra do Fim do Mundo, mas existe Kafka, existe Fahrenheit 451, tudo que está ligado ao totalitarismo, na sua ponta está a luta pela liberdade. Nesse sentido... Claro. Deixa eu só fazer uma observação aí preliminar, em relação, digamos, à minha vida pública. É uma questão que me tem sido muito colocada. E é curioso porque ela me é colocada tanto pela esquerda quanto pela direita, vamos dizer dessa maneira. Considerando que isso ainda exista. Considerar que isso seja além do que indicações de trânsito, tu entende? Entre a esquerda e a direita. Tá certo. Enfim, isso aí eu acho que é mais para sinalização de trânsito, tá? Mas é uma questão que me é muito colocada a propósito da minha atividade pública através de artigos, sobretudo no Estadão e no Globo. Então, muitas vezes as pessoas, por exemplo, petistas, é muito frequente, vieram a reconhecer uma coisa que me é particularmente cara. Me disseram o seguinte, que a minha posição é uma posição republicana. Eu insisto nisso. Quer dizer, minha posição é republicana. Eu quero o bem do país. Posso até me equivocar nisso, naquilo. A questão não é essa. Mas o norte é esse. E o norte é inequívoco. Aí não tem erro. Ou seja, não é defender um partido ou defender outro partido. Claro, tem partidos que eu critico mais e partidos que eu critico menos. Por quê? Pela ideia republicana. E na ideia republicana é fundamental você defender as liberdades individuais. Esse é o ponto. Por exemplo, noutra ocasião, um ministro do governo anterior, um dia me liga se eu toparia conversar. Vou omitir o nome do ministro por uma questão do PT, inclusive. Eu disse, o que você quer conversar comigo? Aí ele me disse uma coisa que me calou fundo, por assim dizer. Você critica quando tem que criticar e você elogia quando tem que elogiar. Então dá para conversar. Podemos conversar? Eu não uso adjetivos nos meus... Sim, sem sectarismo. Sem sectarismo, não tem essa questão. Então, quando eu defendo as liberdades individuais, eu estou defendendo o seguinte, é fundamental numa sociedade republicana, é fundamental numa sociedade democrática, o reconhecimento da esfera da liberdade de escolha, que é independente da tutela estatal. Você fez a referência à questão do fumo, por exemplo. Qual é o problema de uma pessoa fumar? Só não pode dar uma baforada na tua cara. Exato. Exatamente. Quer fumar, vai para um lugar especial. Qual é o problema de ter um restaurante só de fumantes? Quem quiser só inalar fumaça, vai lá. Ninguém é obrigado a entrar no restaurante que tem fumantes. Eu, por exemplo, não sou fumante. Eu não vou entrar lá. Eu escrevi sobre isso, eu levei a maior crítica, assim, eu levei uma saraivada de crítica. Teu artigo foi brilhante, diga-se de passagem. Escrevi sobre isso, levei o maior pau. Eu disse, deixa as pessoas fumarem, quer dizer, você não pode entrar na vida das pessoas. O Estado tem limites para entrar na liberdade individual das pessoas, senão nós chegamos à literatura, nesse caso, a literatura, ela nos avisa de há muito como as coisas não devem ser. Se nós pegarmos os livros que tratam de sociedades totalitárias, esses livros que tratam... Fahrenheit 451, você não pode ler isso, você não pode ler, vamos queimar os livros, 451 é a temperatura em que queima o livro, Fahrenheit, e assim por diante. E Fahrenheit é um livro voltado, digamos, para a preservação da cultura, para a preservação do livro, né? Claro.
Tanto é Quer que dizer, as pessoas têm que decorar. Eles têm que decorar Exato. os livros. Porque entende? o establishment, o sistema, não permite É isso, né? ter livros. O establishment não permite ter livros. É, Ou seja, o que faz o nazismo? Ele queima livros. claro. O que faz o stalinismo? Uhum. Queima livros. Nesse sentido, os nazistas pegaram o povo do livro. É, exatamente. Quer dizer, Perfeito. o que os nazistas fazem? Os stalinistas também fazem. Eles queimam livros, eles proíbem livros. Então, o Fahrenheit 451 é o elogio do livro, é o elogio da memória. É o dizer não ao esquecimento. O que faz as sociedades totalitárias? Querem apagar a memória. E Kafka, no seu processo, é contra a burocracia, que também é uma forma de institucionalizar o autoritarismo. Claro, porque a burocracia ela tem uma lógica própria, que no caso extremado dos regimes totalitários, vamos pegar stalinistas ou nazistas, nessas lógicas sufoca os indivíduos. Tanto é que muitas defesas nos processos nazistas, o cara dizia, eu era só um burocrata, eu só fornecia o gás. Então, ser burocrata significa ser irresponsável, exatamente. não se perguntar por aquilo que faz, E aí vem ser uma máquina, e a literatura, uma engrenagem da máquina. E aí Esse é a o ponto. literatura é tão importante para nos mostrar, no caso, Não pegar o Fahrenheit, você pega a Revolução dos Bichos, o 94 do Orwell. E tem, 84. Hã? 84. 84, vocês imaginam, 94. 84 do Orwell. Bom, são livros que marcaram época. Por que marcaram época? Por que marcaram tanto, né? Por que marcaram tanto? Porque expressaram um fenômeno novo que estava acontecendo. E aí não vem aquilo que você... conseguiram encenar, dar a perceber algo novo aí. Não é aquilo que o Faulkner vai dizer no seu autor... O Faulkner. Que tem coisas que a literatura é que tem que... Só pode ela dizer antes. Isso, ele começa o livro dele, por exemplo, eu achei interessante porque ele faz uma discussão, por exemplo, sobre Spinoza, sobre Rosenzweig, e não vai diretamente ao ponto, ele não consegue ali, ele se perde no livro, até eu te diria, num dos livros dele, Para Corrigir o Mundo, To Mend the World, ele se perde nisso. Mas tem no prefácio que ele faz, que foi alguns anos posterior ao livro, ele diz: a literatura conseguiu encenar aquilo que a filosofia não estava conseguindo no que diz respeito às questões de pensar depois de Auschwitz. Esse é o teu ponto. Ela conseguiu pôr em cena, dar forma a algo que o pensamento, por assim dizer, tropeçava. E você concorda, Denis, que o Brasil, antes dos politólogos e dos economistas e outros contarem o Brasil, a literatura já contava os nossos, tanto Machado como, por exemplo, os Sertões do Euclides, no início do século, o modo como os dois Brasis, isto é antes do Brasil. Ótimo a tua pergunta, Helene. Isso vai me dar ocasião a literatura para colocar uma questão que eu acho da maior importância, tá? E eu acho que te diria assim, até uma certa linha divisória universitária ou intelectual, se tu quiseres, em relação ao Brasil. O Brasil tem uma tradição de literatos e tem uma tradição um pouco perdida de ensaístas. Vocês têm aqueles que pensaram o Brasil. Paulo Prado, Gilberto Freire, Faoro. Faoro já meio na transição, porque Faoro já é um weberiano. É mais para cá, Já vai mais, embora é um weberiano muito influenciado pelo marxismo também, podemos até, no caso, até conversar um pouco sobre isso. Mas o que você eu não quero acha que ele dizer... explica melhor do que o... Não, mas que não, o Caio Prado? essa questão que eu quero Os estamentos, o Brasil está tomado pelos estamentos, pelas corporações. Claro. Quem explicou melhor isso foi ele. Foi ele, isso eu estou de acordo com você. Concordamos? Totalmente de acordo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que houve uma tradição uspiana que foi introduzida pelo Fernando Henrique, o ex-presidente, Ottaviani, todos de esquerda. Agora o Fernando Henrique é neoliberal para os petistas. Ele nunca se reconheceu no neoliberalismo e nem hoje. Vai ler o livro dele, Arte de Governar, você vai ver que é um cara que
todo o imaginário dele conceitual de esquerda. Eles estabeleceram algo que eu acho extremamente pernicioso para a ciência social brasileira, que até hoje tem vigência. É que a ciência social brasileira começa com o marxismo, começa com eles na USP. Ah, sim. E tudo que vem antes é não científico, é ensaísta. Você entendeu? Entendi, a dicotomia, isso. E é artificial. E isso, artificial, eles fizeram uma armadilha e os outros acreditaram. Claro, perfeito. Por quê? Você acha que o Gilberto Freire, ou Faoro, que não era marxista quando ele escreveu Os Donos do Poder, explicam mais ou menos o Brasil do que os livros do Fernando Henrique, do Ottaviani ou do Francisco Verfort? Bom, Eu, por exemplo... Tem coisas que estão em Faoro e outros que os outros ou não quiseram por ideologicamente, isso que eu tô, esse é meu deixaram ponto. de lado. Eu, por exemplo, alguns anos atrás, eu reli O Colapso do Populismo no Brasil, do Ottaviani. Não resiste ao tempo, Pomba. Uhum. É datado. É datado. Isso. E Faoro não. E Faoro não. Entende? Isso. Aí eu me lembro, daí eu aproveitei, entrei e fui discutir um grupo lá da Federal Fluminense do Rio de Janeiro, muito menos conhecido do que esse grupo, que coloca o populismo brasileiro numa tradição que vincula ao trabalhismo inglês, por exemplo. Pô, é bem mais interessante do ponto de vista histórico-político de dizer que é um engano na perspectiva marxista, entende? Nós estamos chegando, nós temos 1 minuto e 42 segundos, agora 41. Digamos assim, qual é o livro de literatura que nos últimos tempos, brasileiro, que mais gostou, assim? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu gostei, não brasileiro, o Marcos Vargas Llosa, A Guerra do Mas Fim do sobre Mundo, o Brasil. Sobre Euclides da Cunha e sobre o Brasil, entende? Sim. Esse eu acho um livro notável, nós já falamos num programa anterior teu. Eu acho esse livro absolutamente notável, né? Isso realmente é um livro que pensa o Brasil, você entende? Pois é. Agora, ele é científico? Não. Nos cânones, não. Mas ele faz uma encenação da cultura, ele dá forma à cultura que mostra uma outra forma de pensar o Brasil. Então, um não brasileiro, no caso, pensa através de um brasileiro o país. E com categorias que realmente valeriam a pena uma explicitação filosófica. Em 1903 já tinha os Sertões, bem sacada a questão dos dois Brasis. E ainda existem hoje mais, hoje existe mais de um Brasil. O Direito e Literatura fica por aqui, assiste este e outros programas do facebook.com/Direito e Literatura e no youtube.com/TV Rádio Unicinos. E não esqueça de participar, faça sugestões, comentários. Quero agradecer ao Denis Rosenfeld, que esteve aqui conosco nesse programa especial. Debatemos as grandes questões ligadas aos direitos humanos. Que o que nós falamos aqui foi direito, literatura e direitos humanos. Muito mais direitos humanos, porque esse é o ponto central na sua preservação. Então, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, Lê. Tá bem, então. Até mais, até o nosso próximo programa.